Bom dia, tá me ouvindo, Amanda? Sim, professora, bom dia. Espera um pouquinho os colegas chegarem. Amanda, coloca aqui pra mim no bate-papo seu nome, tá? E a turma, Tá que é bom. que é a chamada, tá bom? Vou deixar minha câmera hoje desativada, porque eu tô com conjuntivite, então eu tô com o olho muito irritado. Pessoal, vai chegar todo mundo atrasado. Vou esperar mais uns minutinhos, tá? Caso eles não cheguem, eu começo a aula com você, tá, Amanda? Tá bom, professora. Professora, a Priscila Oi. tá falando que não tá conseguindo entrar. Mas será por quê? Não sei, ela mandou no grupo e falou assim que não tá conseguindo entrar. Fala pra ela no grupo aí tentar conectar novamente, sair e entrar de novo. Porque eu não deixei sala de espera. Talvez a conexão de internet. Fala pra ela ir tentando aí, tá? Tá bom, Caso tiver algum problema, você me fala, que a gente tenta resolver. tá bom. Bom dia, Maria Eduarda. Coloca pra mim aqui na chamada, no bate-papo, Maria Eduarda, seu nome e a turma, só pra ficar gravada a chamada de vocês, tá? E participação da aula. Amanda, notícia aí dela, da Priscila, se ela conseguiu? Ela não falou nada ainda, professora. Não? Não. Eu vou começando a aula então com vocês duas, tá? Por enquanto. Se não passa muito tempo, era bom que todos entrassem e assistissem essa aula hoje, porque nós vamos falar de função logarítmica. Então era interessante que todos ouvissem. À medida que a gente for iniciando, o restante vai entrando aí. Manda mensagem no grupo aí, pede o pessoal para acessar a aula, porque o conteúdo é novo. E a participação na aula também tá valendo nota. Manda aí uma de vocês duas para mim, por favor, tá? Amanda ou Maria Eduarda, tá bom? Tá bom, eu vou mandar agora. Isso, fala que a aula já começou. Eu só tô esperando uns minutinhos eles entrarem, porque a participação vale nota. Sem contar que a presença também, não vai com falta. Deixa eu já ir organizando aqui para fazer o compartilhamento de tela.
aumentar aqui. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Estamos. Sim? Então, esse material aqui é um material de um livro de pré-cálculo. Nós vamos entrar agora em funções logarítmicas, tá? Entender um Professora, pouco. só te interrompendo um pouquinho. A Priscila falou assim que tá tentando entrar e não tá conseguindo. É estranho, porque deve ser conexão da internet dela. Pergunta para ela como que tá a conexão de internet. Talvez seria interessante ela desligar o modem dela. Pergunta se é 4G ou é Wi-Fi. Se for Wi-Fi, fala para ela desligar um pouco, depois ligar de volta. Eu vou Agora, falar com ela. e se for 4G, aí é justificável isso estar acontecendo. Porque a conexão 4G para o Zoom ela é muito ruim. Ela falha muito. E se de todo jeito, Amanda, ela não conseguir acessar, aí então fala para ela assistir a videoaula depois, quando eu postar. Tá bom, eu vou falar com ela. Uhum. Aí qualquer coisa você já me avisa, tá? Para mim saber o que aconteceu. Professora, ela falou assim que o dela é Wi-Fi. Fala para ela Uhum. tentar então desconectar um pouco o modem dela e depois ligar novamente para ver se melhora. Tá bom. Isso, professora. Ela falou assim que a internet tá ruim porque lá na casa dela, lá no bairro dela, tá acabando a energia toda hora. Então ela não vai conseguir entrar, não. Então, a única opção é ela assistir a videoaula depois. Aí, o caso dela, como ela tá justificando, eu coloco presença para ela, tá? Tá bom. A Priscila é do primeiro C? Isso. Tá. Eu anoto aqui a observação para ela, tá bom? Tá bom. Tá acontecendo isso na cidade toda. Alguns bairros estão faltando energia, né? Aham. Só anotar aqui para mim não esquecer. Pronto. Então, o que a gente vai ver, né? Como eu disse, para quem entrou, quem tá entrando aí agora, eu tô com a minha câmera desativada devido a uma conjuntivite que eu estou no olho no momento. Tá muito irritado. Ainda bem que a gente não tá em sala de aula, né? Já pensou? Uhum. Então, vamos lá. Passei sem querer. Todos estão conseguindo visualizar meu compartilhamento de tela, né? Sim. Então, vamos lá. Então, a gente vai ver, né? O que a gente vai aprender? Logarítmico é inverso das funções exponenciais. Então, a gente vai ver logaritmos com base 10, logaritmos com base, né? E também as propriedades logarítmicos, mudança da base, gráficos de funções logarítmicas, resoluções de equações tanto exponenciais quanto logarítmicas e ordens de grandeza, tá? É o que a gente vai visualizar. Então, a inversa das funções exponenciais. Vocês lembram que função exponencial eu tenho uma base e eu tenho um expoente. Ela é crescente, o gráfico ela é decrescente, né? Aqui nós temos uma função exponencial, né? Que ela tem uma inversa, que também é uma função. A inversa da função exponencial é o que é a função logarítmica. Então, essa inversa é a função logarítmica de base B. Como que ela denota? Presta atenção. Aqui em cima, a função exponencial, eu tenho uma base B elevada a um expoente x, certo? Na logarítmica, olha onde vai parar a base, ó. O B fica aqui, ó, fica log de B igual a x. Então, como que isso funciona?
Quando eu tenho uma função exponencial com b maior que 0 e b diferente de 1, então f de menos 1 vai ser log de b x. Então, ó, sempre a base vai vir aqui embaixo no log e o expoente à frente do log. Nós vamos entender como que isso funciona através de cálculo, tá? Então, vamos lá. Então, ó, quando a gente faz uma transformação entre a forma logarítmica e a forma exponencial, o que nós temos que observar? Primeiro, se o x é maior que 0, e o 0, ó, ele tem que ser menor que a minha base, e a minha base ela tem que ser diferente de 1. Então, quando eu tenho essa situação, x, que é o meu expoente, ele é maior que 0, porque todo número elevado a 0 é 1, né? E a minha base, ela tem que ser, ela tem que ser 0, tem que ser menor que a minha base, e minha base tem que ser diferente de 1, então eu vou ter que y vai ser igual a log de b, x. Então, eu vou ter que b elevado a y é igual ao meu x. Então, vamos ver as propriedades, como que funciona. Isso vale para qualquer número real. Então, ó, quando eu tenho log de b aqui 1, só pode ser 0. Por quê? Porque a função logarítmica não é o inverso da exponencial. Sendo o inverso da exponencial, primeiro ano, que número que na função exponencial, qual a situação que eu tenho que uma base elevada a que expoente que vai ter resultado 1? Qual a situação que eu tenho na função exponencial que vai ser elevada a 1? Então, para a gente entender, funciona assim, ó. O log, o log de b, o número que está à frente o log sempre vai ser o resultado da multiplicação que eu tenho na função exponencial. Anota isso daí. Então, como que eu vou entender esse inverso? Da seguinte forma, log de b, que é a minha base sempre vai ser aqui, ó, embaixo aqui do meu log, e o número que eu tenho à frente sempre vai ser o resultado da multiplicação na função exponencial. Ficou claro isso? Ficou? Sim. Então, por isso que log de b 1 é igual a 0. Por quê? Porque b elevado a 0 é igual a 1. Entendeu o inverso? Então, ó, log de b igual a 1. Então, quer dizer que a minha base tem que estar elevada a expoente 1 para que seja ela mesma o resultado. Todo número elevado a expoente 1 é ele mesmo. Log de b elevado a y é igual a y. Por quê? B elevado a y é igual a b elevado a y. Ó, b log de by igual a x. Por quê? Porque log de bx é igual a log de bx. Então, aí tá aí umas propriedades, só propriedades para a gente compreender. Então, na função exponencial e a sua inversa, vamos entender. Função exponencial. Para mim entender uma função exponencial, eu vou atribuir valores para x. O quadrinho aqui, ele atribuiu valores para x que varia de menos 3 a 3. Então, ó, menos 3 a 3. A função que ele me deu é f de x, que é igual a 2 elevado a x. Isso aqui é uma função exponencial, certo? Qual seria o resultado? Então, se eu jogar menos 3 aqui, ó, na função exponencial, eu vou ter que 2 elevado a menos 3. 2 elevado a menos 3, na função exponencial, eu vou calcular, eu vou inverter isso. Invertendo isso, eu vou transformar em uma fração. Então, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 3 positivo. 1 sobre 2 elevado a 3 positivo nada mais é que 1/8.
A mesma coisa com menos 2. Primeiro vamos falar da função exponencial para a gente relembrar, depois a gente vai falar do inverso, que é a logarítmica. A mesma coisa, menos 2. Então, substituindo menos 2 no lugar do x, eu vou ter que 2 elevado a expoente menos 2. Feito isso, toda vez que eu tenho um expoente negativo, eu faço o inverso. Então, eu vou ter 1 sobre 2 elevado a 2 positivo. 1 sobre 2 elevado a 2 positivo nada mais é que 1 sobre 4, porque 1 sobre 2 vezes 1 sobre 2, então meio vezes meio é 1/4, certo? A f de x, aonde for x, eu vou colocar menos 1, então vou ter meio. Então, vou ter 2 elevado a menos 1, então o inverso é simplesmente meio positivo. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Aonde for x, eu vou colocar 0. Então, todo número elevado a 0 é 1. Então, 0 igual a 1. Aonde for x, eu vou pôr 1. Então, 2 elevado a 1 é ele mesmo. Aonde for x, eu vou pôr 2. Então, 2 elevado a 2 é 4. Aonde for x, eu vou pôr 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. O inverso da logarítmica seria isso. Todos os resultados que eu tenho da função exponencial são os meus valores atribuídos para x na função logarítmica, certo? Então, f de menos 1x é igual a log de 2, presta atenção onde a minha base está, x. Então, quando eu atribuo aonde for x, eu vou atribuir os valores que dei. Então, 1/8 vou ter log de 2, no lugar do x vai ser 1 sobre 8, né? 1/8. Então, qual é o possível valor? Que número que eu vou elevar esse 2 aqui do meu log, que vai dar essa resposta? É o menos 3, certo? Vocês estão entendendo essa diferença? Primeiro ano, preciso saber. Sim, professor. Ótimo. Continuando, então. Aonde for x, eu vou pôr 1/4. Então, qual é o número na função exponencial, já que a logarítmica é o inverso? Qual é o número na função exponencial que eu vou ter o resultado de 1/4? Então, vou ter que ter 2 elevado a expoente menos 2. A mesma coisa com o meio. Qual é o número que, elevando esse log aqui de 2, eu vou ter esse resultado de meio? Meu expoente só pode ser menos 1. Então, aqui o resultado é igual a menos 1. A mesma coisa de 1. Então, qual expoente eu vou elevar esse 2, esse log de 2 aqui, que eu vou ter um resultado igual a 1. Só pode ser menos 1. Só pode ser 0, desculpa. Substituindo, então, log de 2, onde for x eu vou colocar 2. Qual o número que eu levar esse log de 2 aqui numa função, numa função exponencial, que eu vou ter esse resultado de 1, entendeu? Que eu vou ter esse resultado de 2, na verdade. O meu expoente só pode ser 2, porque todo número elevado a expoente 1 é ele mesmo. Agora, log de 2, onde for x, eu vou colocar 4. Tá 4 aqui. Então, eu vou pensar, como o logarítmico é o inverso da exponencial, qual o número que eu vou elevar ao meu log de 2, que 2 seria a minha base, que eu vou ter esse resultado aqui de 4? O expoente só pode ser 2, porque 2 vezes 2 é 4. Log de 2, onde for x, eu vou pôr 8. Então, qual o número que eu vou levar ao meu log de 2, em uma função exponencial, em uma potenciação, que eu vou ter esse resultado de 8? Só pode ser 3. Então, 2 elevado a 3 é igual a 8. Então, log de 2x, log de 2, 1 sobre 8 é igual a menos 3. Log de 2,
1 sobre 4 é igual a menos 2. Log de 2 meio é igual a menos 1. Log de 2, 1 é igual a 0. Log de 2, 2 é igual a 1. Log de 2, 4 é igual a 2. E log de 8, de 2, 8 é igual a 3. Ficou claro isso? Viu que é só a diferença? É só inverter? Então, questão de grandeza e modelos logarítmicos, né? A ordem de grandeza, as ordens de magnitude, elas são usadas para comparar qualquer quantidade possível. Então, 1 quilômetro é 3 ordens de grandeza maior que 1 metro. Um cavalo que pesa 400 quilogramas é 4 ordens de grandeza mais pesado que um rato que pesa 40 gramas. Ordens de grandeza, elas são usadas para a gente comparar, né? Por exemplo, força de terremotos, acidez de um líquido, muito utilizado dentro da química também, tá? Só para vocês saberem. E aí, por hoje, é só. Eu preparei para vocês essa parte assim, bem contextualizadazinha, bem simplesinho para vocês entenderem como que funciona essa questão introdutória da logarítmica. Vocês ficaram com dúvidas? Achou difícil de compreender? Como que foi essa primeira aula? Porque aí eu já vou planejar uma coisa mais fácil de entender para a próxima. Preciso desse feedback de vocês. Manda para mim, fala para mim, por favor. Como que foi? Professor, não entendi quase nada. Não, professor, eu consegui compreender. Como que foi? Amanda, Maria, Eduarda, Eu Pedro entendi Henrique. mais ou menos, professora. Mais ou menos, Amanda? E os demais? Kaique, Pedro Henrique, Maria Eduarda, como que foi? Tá ok. Tá ok? Kaique, Pedro, vocês estão assistindo a aula? Eu tô, ué. Tá Entendeu? ok também. Então, o que eu vou fazer? Essa parte é só uma parte introdutória para a gente entender como que funciona. Para a próxima aula eu vou trazer mais alguns exercícios resolvidos e mais algumas propriedades para vocês compreenderem melhor, tá bom? Então, por hoje é só. Para quem chegou atrasado, hoje eu dei aula com minha câmera desligada porque eu tô com uma conjuntivite, tá? É só isso. Então, meninos, até a nossa próxima aula. A gente se encontra sexta-feira, tá bom? Sexta-feira vocês têm portfólio, né? Se não tiver portfólio, a gente tem aula. Se tiver portfólio, nós não teremos aula essa semana que vem. Tá bom? Tá bom. Então, até mais, meninos. Até mais. Tchau, professora. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.